ao nosso 8º episódio da 2ª temporada do podcast Movimento Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Como eu disse no episódio anterior, esse é uma continuidade a esse mês tão especial que é o mês do Agosto Dourado. Esse mês que é voltado para você que é mãe, que está amamentando, para você que é gestante e principalmente para sua rede de apoio. Hoje a gente vai discutir um assunto hipermente importante, que é um sonho, que é algo que a gente tem buscado há tantos anos na nossa cidade. A importância de se entender o que é um banco de leite e a importância de ter um banco de leite em nossa cidade. A gente trouxe hoje 2 convidados super especiais. Aqui de convidados vocês vão ver que não tem nada, porque vocês sabem que acompanham sempre as nossas redes sociais, que a Naira é a nossa enfermeira querida, que se comprometeu comigo em estar aqui hoje, lá naquele episódio da 1ª temporada que a gente ia falar sobre esse Agosto Dourado juntos, e o nosso querido professor Antônio, que está sempre junto com o Movimento Maternar, apoiando e caminhando com a gente. Então, vou deixar que eles se apresentem e falem um pouquinho para vocês, mas vamos juntos transformar esse sonho em uma realidade. Naira, seja muito bem-vinda, é um prazer, enfim, estar aqui com você de novo. Enfim, agosto chegou. Verdade. Um mês tão importante, né? Eu sou Naira Dantas, enfermeira, consultora em amamentação e sou uma das sócias fundadoras da Clínica Semear. Perfeito. E além de tudo, é minha parceira gigante de vida desse movimento maternar. Então é um prazer ter você aqui. E a gente promete, a gente cumpre, né, Naira? Prometemos que em agosto estaríamos aqui e aqui estamos. Verdade. Professor Antônio. Lorena, muito obrigado pelo seu convite e pela parceria que a gente tem travado na busca por melhores condições de atenção, condições clínicas às mães da nossa cidade, que começou lá com a saúde mental materna e nós agora estendemos, né, Naira, a busca pelo banco de leite e em um primeiro momento pelo um posto de coleta de leite, né? Como as pessoas talvez me conheçam, sou professor aqui na cidade, do ensino básico, do ensino superior, vereador já no 2º mandato e uma pessoa muito preocupada, antes de tudo, com as questões da cidade e com as questões que envolvem a maternidade. Perfeito. A gente não poderia deixar esse podcast, né, de conversar sobre esse assunto, até porque foi por causa de uma primeira discussão Sim. de um banco de leite que a gente teve a oportunidade de se aproximar. Claro. Né? Então, professor, da onde veio, dentro dessa sua caminhada política, esse desejo, né, de se pensar na implementação de um banco de leite da nossa cidade? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Conto, sim. As questões ligadas ao universo feminino são muito caras para mim, por conta que eu fui criada a vida toda sem pai, só pela minha mãe, e num mundo de mulheres, de avós, de tias. Então esse é um universo muito, muito precioso para mim. E nas nossas caminhadas do mandato, a gente tem um contato através do nosso gabinete, que é majoritariamente composto por mulheres, com essas questões. E aí, conversa com uma, conversa com outra. Fábio, que é o nosso chefe de gabinete, havia logo no início lá de 2021, no mandato anterior, tido filho. E ali ele e a esposa começaram a perceber que ela produzia muito leite e não tinha como doar. E a gente começou, com o tempo, a entrar em contato com mulheres que precisavam. Ou a fórmula era muito cara, ou sentiam que não estavam completas no seu papel de mulher por não poder amamentar e chegavam a nós querendo que a gente pudesse ajudar de alguma maneira. E foi daí, então, banco de leite. A gente foi atrás, descobriu que não tinha banco de leite, não tinha posto de coleta. Naquela oportunidade, ainda entendendo um pouco como funciona a política no município e no estado, nós procuramos um deputado estadual para pedir ali que aquela nossa intenção pudesse ser transformada por ele em uma indicação ao governo do estado. Só que uma coisa somos nós e as nossas lutas, né? Quando a gente pede para outros e outras que muitas vezes talvez não tenham o mesmo engajamento, aquilo não foi adiante. Então, assim, infelizmente, naquela oportunidade,
por não termos essa entrada naquele momento no governo do estado, ficou para trás. Mas agora, nesse novo contexto da cidade, e a gente entendendo com mais experiência dentro da política, conseguindo entender os caminhos, tendo e procurando ter um espaço no governo do estado, a gente retoma, né? Retoma essa pauta, muito também em função do estreitamento que a gente teve com o movimento maternário, que nos permitiu, do ponto de vista de política pública e do ponto de vista de entendimento desse universo de uma forma mais precisa, retomar essa pauta. Que a gente entendeu, olha, acho que agora a gente tem condições políticas, condições de conhecimento para retomar essa caminhada, né? Então, aí vem um pouco como está nesse pé a questão do banco de leite, dos postos de leite materno aqui na cidade. Perfeito. Naira, na sua prática, você que já está nessa caminhada há tantos anos, como você enxerga essa urgência de se discutir esse assunto? A clínica esse mês de agosto faz 4 anos, né? Mas desde antes disso a gente já trabalhava com amamentação. Uhum. E a gente sempre falou, Lorena, que isso é urgente. Porque para a gente entender um pouco com relação ao banco de leite, não é só a questão da doação em si. O banco de leite ele tem uma estrutura muito grande. E, além de tudo isso, as mães também recebem uma informação com relação ao aleitamento. Então, a gente, pelo tamanho do município, pela dinâmica que a gente vê hoje com relação à saúde, é uma questão que é urgente. Então, assim, todas as mães que a gente atende, todas as mães têm a capacidade de doar. A ideia inicial é que as mães que produzem mais leite, que é uma condição que a gente chama de hiperlactação, que o professor citou agora há pouco, essas mães têm uma indicação ainda maior, porque é como se sobrasse o leite no peito dela e ela descarta, joga fora, sabendo que a gente tem uma UTI neonatal no município, que esse leite poderia estar sendo usado por esses bebês. 1 ml de leite doado já serviria para alimentar um bebê, dependendo da condição que ele está. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre as indicações, mas, assim, é uma questão urgente, não só pela questão da doação física em si, tirar o leite e doar, mas principalmente pela informação que essa mãe recebe. No banco de leite tem uma equipe preparada para fornecer orientação com relação à amamentação, aquele manejo inicial que nós falamos sobre isso, né, no podcast de aleitamento materno. O início é muito desafiador e essas mães recebem todo o suporte multiprofissional. Então, tem enfermeiras, tem técnicas de enfermagem, tem médicos, tem psicólogos, além do apoio emocional, que é aquele início, né, o puerpério, que a gente fala que dura 40 dias, mas há controvérsias, né, Lorena? E muitas. Ela também recebe esse apoio emocional. Então, o banco de leite ou o posto de coleta, qualquer uma das duas situações, a mãe tem um apoio físico com relação à doação, mas um apoio principalmente psicológico. Perfeito. A gente fala hoje no puerpério emocional há 2 anos. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Se esse desejo, esse sonho se concretizar, professor, qual é o impacto disso na nossa sociedade? Dentro das políticas e dentro desse nosso contexto de apoio, Naira? Você quer... Pode começar. Obrigado. É muito grande, porque tem um ponto de vista simbólico que é a dedicação do município e do estado a uma pauta extremamente sensível e importante, como falou Naira, mostrando que a gestão pública está realmente preocupada com as pessoas, e tem também do ponto de vista, e isso Naira pode falar muito melhor do que eu, na qualidade de vida dessas crianças. Ou seja, você com não diria nem primeira infância, né? Um momento ali inicial, acho, da vida ali, sendo bem nutrido, tendo ali a atenção devida, vai gerar ali uma criança, um adolescente e um adulto mais saudável, né? Então isso vai impactar que outras políticas que poderiam vir a serem desenvolvidas, outros gastos que o Estado e o município, porventura, teriam com o adoecimento, não terão, por conta de que houve uma nutrição adequada no momento exato da vida e que isso impactou
ao longo da existência daquele ser e que, de certa maneira, nas políticas que viriam a ser desenvolvidas pelo município e pelo Estado. Perfeito. E da nossa parte, Naira? Na nossa parte, a gente fala que o município ele trabalha em redes, né? A saúde em si funciona em redes. Então, se a gente pegar a nível hospitalar, o banco de leite vai funcionar lá no hospital. Só que ela vem desde a rede da atenção básica. Lá no pré-natal, na unidade de saúde. Então, o posto que essa gestante vai frequentar, ele tem que estar preparado para fornecer informação para ela. Porque começa lá, no pré-natal. Ela vai receber informação com relação à doação do leite. Como se fosse uma doação de sangue, né? Nós vamos falar sobre a estrutura agora há pouco. Mas ela vai receber informação da doação de leite, da importância do aleitamento materno, porque vai muito além só da nutrição. A nutrição a gente nem fala, né? As imunoglobulinas, tudo que tem dentro do leite materno, da importância, previne obesidade, diabetes, todas as questões relacionadas à primeira infância, doenças. E essa mãe recebe informação desde lá da unidade de saúde. Então, não é só depois do parto, começa desde o pré-natal. E uma equipe que tem um banco de leite no município, eu pego o exemplo por Colatina, por exemplo, que é o que eu tenho mais proximidade, a gente sabe que Vitória também tem. Uma equipe que tem banco de leite no município, a equipe da rede, atenção básica, principalmente unidade de saúde, todos os profissionais estão trabalhando a mesma linha. Todo mundo fala a mesma língua. Então, assim, não é só a gente aqui na ponta, no pós-parto, né? A paciente ganhou neném, recebeu informação depois que o bebê nasceu. Não, ela recebe desde a gestação. Então, a equipe toda, de toda a rede, se prepara para relação, né, à doação de leite materno. Perfeito. Então, são profissionais preparados, profissionais capacitados, a mídia, até os grupos, né? A gente fala que grupo de mães, grupo de gestante. Então, é todo mundo falando a mesma linguagem com relação à doação. Perfeito. Naira, para quem nunca ouviu, essa foi a primeira vez que ouviu falar sobre um banco de leite e está assistindo a gente agora. Explica para a gente o que é. Então, eu costumo assim explicar e mostrar que é como se fosse um banco de sangue, onde a pessoa vai fazer uma doação. Tem todo o rigor, toda a regra. Então, no banco de sangue não faz os exames? No banco de leite também. Essa mãe recebe uma informação e recebe um kit. Eu até trouxe um exemplo, que é um frasco de vidro com tampa de plástico. Esse frasco vem esterilizado, né? O nosso não está. Só trouxe para mostrar. Então, ela recebe informação de como fazer a doação. Então, essa mãe, ela passa por uma captação, ela passa por um cadastro ali, nome, dados dessa mãe, ela faz os exames, os testes rápidos, né? Porque tem que garantir que esse leite esteja livre de qualquer doença infecto-contagiosa, doença transmissível. Depois de tudo isso, ela recebe informação e esse kit. Ela pode fazer a doação de duas formas. Ou ali mesmo, onde tem um local para isso, Lorena, e nos bancos de leite, se todos pudessem visualizar, é um local preparado. O professor Antônio até foi, né? Conheço. É um local preparado para aquilo, né? Tem as ordenhadeiras, que são as bombas elétricas. Ou ela pode fazer a coleta também em casa. Recebe o frasco estéreo, recebe o kit, recebe informação. E ela pode fazer em casa também no momento que ela está mais tranquila. Porque a gente sabe que o momento que a gente está mais tranquila, a mãe consegue ordenhar mais leite. A gente fala que é até comum pedir para até cobrir, assim, para ela ficar mais tranquila, assistir uma televisão, mexer no celular por enquanto. Mas essa informação ela recebe lá no banco de leite por essa equipe preparada. Então, a mãe faz esse cadastro, coisa rápida, passa por essa avaliação, essa triagem, faz os exames para ver se está tudo ok com o leite e esse leite é doado em frascos. Esses frascos vão passar por análise e uma avaliação microbiológica. Além dessa avaliação microbiológica, ela vai passar por um processo que a gente chama de pasteurização. Ele precisa depois ser congelado. Por quê? Se a gente trabalha com leite cru, leite fresco, ele tem uma validade. Se trabalha com leite congelado, ele tem outra. E congelado, se utilizar normas americanas, né, ele pode durar até 6 meses. Então, gente, basta 1 ml, tem bebês que recebem prescrição de 1, 2, 3 ml para esse bebê receber o melhor alimento para ele. Então, ali dentro é rico em tudo, né? Vários nutrientes, várias vitaminas, as imunoglobulinas, que é o que a gente mais fala. Dentro ali da imunoglobulina é o que vai trabalhar a nossa imunidade. Então, se a gente pensa um bebê que está internado numa UTI neonatal, o que ele precisa? De uma imunidade forte.
E onde ele vai receber isso? No leite materno. Então, ali dentro vai ter tudo que ele precisa para ficar com a imunidade muito forte, para melhorar a condição dele e receber alta. Perfeito. Professor Antônio, quais são os caminhos para tirar esse sonho, caminhos políticos, Claro. né? Para a gente tirar esse sonho do papel para uma realidade. Qual é o passo a passo para que isso aconteça, para quem tem em casa entender o processo? Se a gente parar e pensar, a gente tem 2 equipamentos públicos aí: o posto de coleta e o banco de leite. O posto de coleta, ele é mais simples. Ele pode ser numa entidade privada, como a clínica Semear, pode ser no posto de saúde, pode ser no hospital. Então, ali, porque vai precisar de um freezer, vai precisar de um espaço para acolher essa mãe, caso ela queira fazer a doação no lugar, e ter ali alguém que possa dar as instruções. Ou seja, é uma equipe menor e a parte material também não é das mais complexas. Dessa maneira, a entidade que queira, o município, através da unidade de saúde, o hospital ou a iniciativa privada, faz um requerimento junto à CESA, dizendo assim: olha, nós temos interesse de ser um posto de coleta. Então, vai haver, então, aí sim, um banco de leite que vai assumir a responsabilidade de fazer todo esse processo que Nayara explicou. E aí, esse hospital, esse banco de leite, geralmente associado a um hospital infantil, vai depois destinar esse leite ou para si, o hospital que fez a pasteurização, ou para a entidade que o posto de leite, por exemplo, tem interesse. Imaginemos aqui, a clínica Semear faz um pedido para a UCAM. A UCAM, a gente esteve conversando, faria o quê? Pegaria 20% do leite que foi doado, por conta que ela teve esses custos, né, todos operacionais, e o restante entregaria para a maternidade do Rio Doce. Então, assim funcionaria um posto de coleta. Já o banco de leite demanda uma estrutura maior. Então, você precisa ter um laboratório, você precisa ter uma área de armazenamento muito maior, você precisa ter toda uma equipe de funcionários conversando com a Mônica, que é uma das referências, né, aqui no estado, quanto ao banco de leite. Ela fala que eles trabalham lá com 11, 14 e precisariam ter quase 30, né? Então, assim, a gente vê que é uma estrutura maior. E aí precisaria, então, ter o quê? Uma UTI, e aí o banco de leite vai ser autorizado a funcionar dependendo da quantidade de leitos que essa UTI tem. Então, assim, para a gente ter em Linhares, a gente precisaria, e ele vai em mão dupla, aumentar a quantidade de leitos. Ter o banco de leite também forçaria a aumentar. Então, assim, ou aumenta a quantidade de leitos para ter um banco de leite, ou o banco de leite meio que força o hospital a aumentar a quantidade de leitos. Então, vai nessa dualidade. E aí, fica responsável ali por fazer o processo de coleta, de pasteurização e de entrega a essas mães e a essas crianças, né? Então, de pronto, é mais fácil conseguir administrativamente, politicamente, um posto de coleta. Precisa, então, uma estrutura física menor, os processos políticos são menores, porém, vai precisar ter uma entidade, um outro banco de leite que faça esse tratamento e uma parceria com um hospital que receba esse leite. Já o banco de leite, então, em resumo, ele vai funcionar no hospital, vai ter o processo lá dentro e vai distribuir lá dentro. Só que aí é um investimento muito maior. Hoje, assim, a gente tem uma conversa com o governo do estado, ainda muito incipiente, porque o governo do estado, assim... Por isso que eu digo que ter um banco de leite é um sinal, é uma mudança, sabe, simbólica também. Porque, assim, são políticas que muitas vezes o Estado, essa grande máquina administrativa, né, da vida das pessoas, às vezes não se atém. E quando ela se atém, mostra assim, nossa, realmente há uma preocupação com uma parcela da população grande. Que a gente está começando, mas um posto de coleta
já está bem mais encaminhado. Já está bem mais encaminhado. Assim, a gente já fez várias conversas, a UCAN já se disponibilizou, o pessoal da clínica Semear também já se disponibilizou. Tem uma normativa que a gente descobriu do governo do estado para que cada um dos 78 municípios do Espírito Santo tenha uma unidade de saúde de referência materno-infantil com um posto de coleta. Então a nossa conversa agora é dentro do município também para que o município adote essa política. E dentro dos seus estudos e levantamentos, vendo onde é mais viável, onde há uma maior demanda, ter uma unidade dessas lá, ou seja, transformar uma das unidades básicas de saúde em um desse modelo padrão. Então, assim, esses são os caminhos políticos. Vai um pouco das questões financeiras, administrativas e vai um pouco das questões estruturais, né? Tendo ou não leitos, tendo um hospital. A gente está no meio termo de tudo, né? A gente tem um hospital que com um pouquinho mais de leitos a gente tem tranquilidade de demandar via recursos federais, via recursos do estado, a implantação de um banco de leite. Não dando, a gente tem plenas condições e caminho andado já para ter um posto de coleta que pelo menos, bem ou mal, já vai atender essas 10 crianças que estão ali na UTI neonatal. Perfeito. Naira, como é que os profissionais da área da saúde podem ou devem se preparar para atuar nesse campo? O preparo já começou, né? A gente fala que como essas conversas já vêm vindo há muito tempo e é um sonho mesmo a abertura pelo menos de um posto de coleta em Linhares. Então, o preparo já começou tem um tempo, Lorena. Então, os profissionais precisam de capacitação. Falar mesmo sobre o aleitamento materno. Porque hoje a gente evidencia assim, que a nível privado a gente tem uma estrutura maior de profissionais que trabalham com a questão do aleitamento materno. Mas a nível de estrutura física pública não tem. As unidades de saúde acabam que poderiam abraçar essa causa voltada para o aleitamento materno desde o pré-natal. Como eu falei, trabalhando com essa gestante, a importância do aleitamento materno, a importância da doação de leite e até para instigar na mulher a questão da doação. Sim. Porque depois que a gente tem filho, principalmente, né, a gente vê que a questão do maternar, olhar pelo outro, ajudar, isso aflora muito mais. Então, assim, essa mãe que vem desde o pré-natal, poderia ter sido gerado nela essa questão da doação mesmo, de o que está sobrando ali, né, não está faltando para o filho dela. Já é um mito, né, que a gente tenta desmistificar aí. Não vai faltar para o filho dela, está sobrando para ela e que vai salvar a vida de outras crianças. Então, já instigar desde lá da unidade de saúde, no pré-natal, para essas mães é muito importante. E o profissional, em contrapartida, precisa estar preparado para isso. Então, assim, o preparo é do profissional para falar sobre o aleitamento materno, sobre a importância da doação, e o preparo de redes de apoio, grupos de mães, como eu falei. Esses grupos de mães de apoio servem muito para isso, para trabalhar essa questão com relação ao aleitamento materno e a doação de leite, no caso de um posto de coleta. E para a gente ali na clínica, que assim, vive a amamentação, né? Hoje, 90% dos nossos atendimentos, hoje a gente tem mais ou menos uns 5.000 atendimentos até hoje na clínica. 4.000 foram de aleitamento materno. Então, assim, é o que a gente vive hoje. Para a gente, é fácil ali na consulta trabalhar com essa mãe. Você quer fazer a doação? Eu já estou ali trabalhando com ela na consultoria, fazendo a ordenha manual ou a ordenha com bomba elétrica, e aí eu posso ajudar ela nesse processo de doação. Então, por isso que a gente pensou na clínica Semear, ajudar nessa parte, sabe? Para ela entender a importância do aleitamento materno e da doação de leite para outras crianças. Que, assim, o quanto ela puder doar, isso já vai salvar a vida de um bebê na UTI neonatal. Perfeito. Professor Antônio, como que a gente pode fomentar, a gente está falando da Semear, mas fomentar essa rede para outros lugares que possam pensar a respeito disso também? O que a gente pode fazer para criar esse desejo nessas instituições ou até mesmo no poder público? Você tocou num ponto muito sensível, Lorena, que é como você instiga o poder público, principalmente, a se mover em determinada direção. No nosso caso, de um posto de coleta, de uma unidade básica destinada à primeira infância e às questões da maternidade.
com a pressão pública. Não assim uma pressão violenta, não, mas com movimentos como esse que a gente faz, de falar, de tornar as questões assim sendo discutidas na esfera pública. Um exemplo é o que a gente está tentando mobilizar agora, com o abaixo-assinado. Quer dizer assim, assinou tendo lá 1.000, 2.000 assinaturas, vai acontecer? Não necessariamente, mas você mostra ao ente público que há uma demanda na cidade, que há uma preocupação em relação àquela pauta. E isso, inevitavelmente, provoca o executivo municipal, o executivo estadual a se mover nessa direção. Porque entende que há um querer da sociedade que precisa ser atendido. Então, debates públicos, como o que a gente está fazendo aqui, discussões, seminários, como o movimento faz muito bem, e ações políticas como essa do nosso abaixo-assinado, são, então, ferramentas, são instrumentos de mobilizar os atores políticos a se mexerem no sentido da demanda que está ali se buscando, nesse caso aqui, do banco de leite ou do posto de coleta, né? Perfeito. Eu falei no episódio anterior, e você vai concordar comigo, tenho certeza. Já olho pra você, se já faz plim, eu já sei que você vai concordar. Que a gente precisa começar a movimentar esses meses de impacto, que é o Maio Furtacô, que é o Agosto Dourado, que é o Outubro Rosa, e a gente não pode ficar restrito a 1, 2 dias de discussão. A gente tem que chegar no dia 30 ou 31 exauridos de tanto ouvir, das pessoas falarem assim, eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. Isso é o importante. A gente precisa levar essa informação todos os dias, criar isso como um movimento, enraizar, tentar plantar essa semente para que isso aconteça. Porque um dia, um movimento, uma fala fica muito restrito. Então, quando a gente tem esses dois, por isso que ela fala, já com certeza, você sabia que ela ia concordar comigo? Né? E assim, isso faz esse movimento. E estender essa conversa durante os outros meses do ano. Mas esses meses de impacto, ele precisa ter uma visibilidade maior. Não adianta a gente fazer uma semana, a gente precisa fazer 30 dias. Que seja uma coisa pequena por dia. A gente vai fazer agora no Movimento Maternal, né, Naira? 9 dias direto falando sobre a amamentação. E depois a gente vai seguir, né, os próximos, até o dia 16, que é o dia do evento, falando ainda sobre a amamentação, e depois a gente vai fazer o evento no dia 16, e a gente segue ainda no decorrer do mês com algumas coisas pontuais, né? Isso é importante, trazer essa visibilidade, mas uma visibilidade real, porque não adianta a gente ficar também só no campo do vamos, né? A gente precisa partir para ação. A gente está muito, a população de um modo geral, eu não estou falando só da cidade, eu acho que de um modo geral o nosso país, né, está muito cansado de promessas vagas, né? Daquele tipo que promete e você vai falar, lá vem de novo esse assunto. A gente quer ver isso movimentando. Então, ouvir sobre isso, né, todos os dias dá um impacto real de que, olha, tem uma sessão solene, tem um negócio que, cara, esse negócio tem alguma coisa. Sim. Porque, assim, está se falando tanto... Vamos pegar o exemplo do morango. Não é verdade? Está se falando tanto sobre isso que alguma coisa tem. Quem nunca viu vai ter curiosidade, no mínimo, de ver. Até vontade, né? Dá vontade até de provar. Exatamente. Então, assim, esse é o ponto. É a gente levar isso e fomentar. Naira, aproveitando isso, quais são os principais mitos, medos, receios a respeito da doação de leite? Perfeito. Assim, a gente vê que tem ainda muitos mitos, né? Antes de eu entrar na questão do mito, eu acho que está bem palpável, está bem próximo da gente a questão do banco de leite, muito, né? A gente nunca viu no município, eu não falo só da nossa área assim, eu falo externamente mesmo, pessoas tão preparadas e animadas, pensando mesmo no banco de leite e no posto de coleta. Então, assim, é algo bem palpável, está perto da gente. Mesmo. E a gente conta com todo mundo nessa questão aí dessa abertura do banco de leite ou do posto de coleta que seja, né? Então, as mulheres ainda têm muitos mitos, Lorena. O primeiro deles é que o que eu tiro de leite para doar vai faltar para o meu bebê. Então, assim, o peito, a mama, a produção de leite é algo mágico.
Por que mágico? Quanto mais tira, mais a mãe vai produzir. Então, a ideia de que estou tirando para doar vai faltar, ela não existe. Muito pelo contrário, essa mãe vai acabar produzindo ainda mais. Quando a gente quer aumentar a produção de leite da mãe, o que a gente faz? Usa uma bomba para simular uma ordenha ali e retirada desse leite. Então, quanto mais ela retira para doar, mais ela vai produzir. E aí, outra coisa também é com relação ao volume. O que a mãe acha? Eu só posso doar se eu tirar 2 frascos desses cheios de leite. Isso também é um mito. Como eu falei, o bebê internado numa UTI neonatal, dependendo da idade gestacional que ele nasceu, às vezes ele vai fazer uma dieta com sondinha com 1 ml, 5 ml. Então, 5 ml, gente, é metade de um copinho de remédio. Então, é um volume super pequeno. E aí, ela não precisa ter grandes volumes para fazer doação. Outro mito também que a gente vê muito é que as mães ainda acham, Lorena, que elas têm leite fraco. Por mais que a gente ouve falar que não existe leite fraco, a gente vê que ainda muitas mães sofrem e acabam acreditando nisso, que o leite que ela está doando é fraco. Principalmente, é até às vezes uma coisa que a gente acha que não existe, mas tem, quando ela compara a cor do leite dela com a cor do leite de outra mãe. Mas por que o seu leite é tão branquinho, o meu é tão ralo? E aí a diferença, às vezes, da cor do leite materno, que pode ter, né, de uma mãe para outra, elas também acham que o leite dela é fraco. Então, o leite não é fraco, ali dentro tem tudo que aquele bebê precisa, como eu falei, para melhorar a imunidade. Ali tem imunoglobulina que ajuda no sistema imunológico dessa criança, para poder ela se recuperar daquela condição que ela está e receber alta o mais rápido possível. Então, assim, o objetivo da doação de leite materno, a princípio, né? Claro que pode ter outros objetivos, como doação para outros bebês, mas, assim, a princípio é uma doação para um local onde tem UTI neonatal. E o objetivo é que esse bebê receba alta o mais rápido possível, porque quanto mais internação ele tiver, mais tempo de permanência em um ambiente hospitalar, a gente sabe que ele tem muitos riscos. Então, leite fraco não existe, a mãe não tem pouco leite, qualquer volume é suficiente e ela não precisa de grandes volumes para fazer essa doação. Esses são os principais que a gente evidencia, assim, com relação ao banco de leite e à doação. Perfeito. Professor Antônio, o movimento maternar tem uma preocupação muito em questões científicas e éticas. A gente sempre fala sobre isso e a gente tenta levar sempre informação de fato pautada em evidências científicas, éticas, que construam. Sim. Então, quando a gente pensa ao longo dessa trajetória, desde o primeiro mandato até hoje, quem são as referências hoje para o nosso município dentro do estado ou até mesmo fora do estado, que você foi conversar, ou que você foi buscar, para que a gente fale assim, olha, a gente está caminhando por princípios que são científicos e éticos, buscando pautar de fato isso numa vertente que vai trazer isso para a nossa sociedade com segurança. Não, perfeito. A gente conversou com figuras importantes ligadas não só a obstetrícia, mas também as questões da enfermagem, as questões da saúde da criança e da mulher. E nós conversamos com pessoas também do estado. Então, assim, a gente tem aqui, que é também sua amiga, a Karen Fuscaldi, conversamos longamente com ela. E esse processo foi um processo de descoberta para a gente também. O que Nayara trouxe do espaço do banco, do poço de leite, também carregar essa dimensão de não é só o leite, mas é o cuidado, essa atenção, foi uma das primeiras coisas que a gente descobriu e passou a entender, nossa, mesmo que a pessoa não tenha, aquelas instruções, aquele cuidado que essa mulher vai ter ali, ele é muito importante. Nós conversamos com a doutora Juliana também, pneumologista, que mostrou, olha, quanto isso vai fazer diferença na vida dessa criança. Nós conversamos também com a Mônica, responsável no estado do Espírito Santo, pelo hospital lá, infantil de Vila Velha, lá o CAN, e ela, assim, foi muito gentil, muito atenciosa, nos mostrou cada procedimento de como funciona o banco, toda a política nacional que regulamenta a existência do banco, que não é feito de qualquer jeito. Não é pegar um freezer, não é pegar uma garrafinha plástica, não, ela mostrou todo o processo
E a gente ficou também muito encantado, assim, porque quando ela diz, e Nayara fala muito bem agora, que 20 ml é mais do que o suficiente, a gente ficou muito intrigado aquilo, como poderia ser. E aí ela nos mostra, por exemplo, que a doação, eles separam pelo período de amamentação que essa mãe tá. Ah, ela já amamenta um mês, ela amamenta tanto tempo, a idade que essa criança tem, então vai separando tudo, porque não é só leite, assim, tem, dependendo da vida, dependendo do estágio dessa amamentação e da vida dessa criança, é um tipo diferente, são categorias diferentes, então tudo isso foi um aprendizado que não é só chegar e pegar e botar qualquer leite ali, então a gente foi se apropriando desses saberes para poder construir de fato uma política pública, como você fala, com seriedade, duradoura, que possa realmente garantir essa qualidade de vida para as crianças. Não tem como não se apaixonar por essa ideia, né? Eu acho que qualquer profissional da área da saúde que esteja envolto, e até mesmo aquele que não está envolto no universo materno-infantil, né? Acho que a gente conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer um banco de leite quando eu fiz o curso de tutor do método Canguru pelo estado. Se eu não tiver enganado, acho que foi um dos últimos presenciais que a gente teve, assim. Eu não sei como é que tá agora a formação hoje, se ela tá presencial, então fico aqui o meu registro, talvez eu possa estar falando alguma coisa, né, que não esteja acontecendo, mas a gente teve a oportunidade, na época fui eu e Helena e a Ariane, que é fisioterapeuta, né, então a Helena é enfermeira, a gente foi belíssimo, a gente teve a oportunidade de fazer o curso do Todo Método Canguru, que eu falo assim, que é um dos cursos que eu tenho mais orgulho de dizer que tenho, de que fiz, para mim foi um divisor de águas, foi uma semana intensa de informação, de recurso, literalmente dentro de um hospital, a gente saía, eu lembro que a Helena, a gente dividia o quarto no hotel, a gente saía super cedo para ir pro hospital, voltava super tarde, passava a noite inteira discutindo. Por fim, a gente brincava assim, será que a gente chega em casa? Porque os olhos já não estavam mais dando conta. Então, assim, é no mínimo, né, quando a gente fala apaixonante. Eu falo assim que eu tenho um quê com a UTI neonatal que mora no meu coração, que foi quem trouxe todo esse processo, né? Hoje eu não estou dentro de um hospital, mas ele não deixa, né? Então, assim, esse ML, né? Assim, você vê aquela dificuldade daquela mãe que teve um parto prematuro, que aquele leite ainda não estava no momento, aquele choro, né? Depois, assim, meu filho vai passar fome, é uma grande preocupação. Muitas vezes uma fórmula que foi entrada porque não tinha. Então, assim, é extremamente importante. E a partir desse meu relato, eu vou perguntar para os dois o que vocês gostariam de dizer, né, a Naira como profissional e o professor Antônio como hoje essa viela política, para essa mãe, para essa gestante, para essa mãe de uma UTI neonatal que está ouvindo o nosso podcast hoje. Que mensagem você gostaria de deixar para essas mães, professor Antônio? Que a gente vai seguir trabalhando e trabalhando muito por isso. As coisas não acontecem do dia para a noite, mas a gente está procurando todos os atores possíveis dentro do município, Secretaria de Saúde, chefe do Poder Executivo, a gente está conversando com a Secretaria de Estado da Saúde, com a UCAM, conversando com o setor privado, mais estritamente com a Clínica Semear, para realizar, sabe? Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas vai acontecer, porque todas as pessoas que a gente está se aproximando estão muito empenhadas. Assim, é muito difícil a gente traçar datas, assim, mas eu creio que acho que até o final do ano a gente deva de ter pelo menos o posto de coleta em Linhares. E com o sucesso que a gente tem certeza que vai ser do posto de coleta, quem sabe ter outros, e com o aumento dos leitos de UTI neonatal, um banco de leite aqui em Linhares, buscando essa verba, seja por um projeto de política pública federal, seja uma emenda parlamentar, a gente conseguir realizar. Mas qualquer passinho na direção daquilo que é melhor para as pessoas já é um ganho. E o posto de coleta já vai ser um ganho muito grande para a cidade, para as mães, para as crianças. E assim, tenha fé que a gente está trabalhando e a gente vai seguir trabalhando com as melhores pessoas que a gente tem aqui para que isso aconteça. E você, Naira, o que você quer deixar para essa mãe? O posto é o primeiro passo, né? E eu tenho uma mensagem para das duas mães. A primeira são as gestantes. Então, você que está grávida, já vai pensando na possibilidade de doação de leite materno.
pensando em ajudar outros bebês que estão na UTI neonatal que precisam sair dessa condição. Então, essa é a minha mensagem para essas mães. E a segunda mãe é a mãe de UTI neonatal, que a gente sabe que quando o bebê vem antes do tempo, principalmente uma prematuridade muito extrema, essa chegada do colostro, a chegada do leite demora um pouco. E a gente sabe que essa mãe pode se sentir frustrada, muito abalada. O puerpério já traz, né, essa tristeza com blues. Então, a minha mensagem é para essa mãe de UTI neonatal. A gente está com você e você não está sozinha. E o nosso objetivo hoje, com relação ao banco de leite ou ao posto de coleta, é pensando no filho delas. Pensando na melhora deles, na saída deles da UTI, até ela conseguir se restabelecer, né, Lorena, que é o objetivo, e ela mesma conseguir aleitar e fornecer o aleitamento materno para esse bebê. Então, ela não está sozinha. A gente está junto nessa etapa aí, a Débora, o Alisson, está todo mundo muito envolvido, a Thalita, pensando nessas mães. E quando a gente fala em posto de coleta, Lorena, eu penso muito naquela mãe que não tem acesso à informação. Porque as mães que têm condições financeiras conseguem arcar com a consultoria de amamentação. Mas aquelas que não podem. Então, a gente quer alcançar essas, que querem doar leite e querem receber informação. E elas vão receber essa informação de qualidade com relação ao aleitamento materno. Perfeito. Que a gente caminhe para que isso deixe de ser o nosso sonho, né? Esse nosso bem grande em letras maiúsculas, né? Para que seja uma realidade. Porque a gente gostaria muito de estar lá naquele dia, na primeira fila, dizendo assim, a gente conseguiu, né? Eu acho que, de fato, é ver a concretização de um sonho se tornando realidade. E a nossa cidade merece, mas acima de tudo, as nossas mães merecem. Porque eu sempre falo, a gente pode ser holofote ou lamparina. Holofote é momentâneo, lamparina fica. Então, o que eu desejo para o banco de leite é que ele seja uma lamparina na vida de muitas famílias da nossa cidade. E eu tenho certeza que a gente está nesse caminho para construir isso de fato. Porque quando a gente fala, pelo menos aqui nessa mesa, a gente está falando de propósito e missão. A gente não está falando de holofote. E isso que é o primordial. Então, professor Antônio, para encerrar o nosso podcast, o que você quer dizer para quem está em casa ouvindo? Já deixo aqui meu agradecimento, mas não vou agradecer porque você já é de casa. É de casa. Fique tranquila. Né? Então, assim, muito obrigada de fato por ter vindo, por ter aceito o meu convite para nesse agosto, fazer esse agosto dourado de fato. Espero, já sei que vai estar com a gente no dia 16. Com certeza. 7h30 da manhã, lá puxando. Carol disse que vai abraçar todo mundo, o professor vai dar a mãozinha para todo mundo, então tá tudo certo, né? E a gente vai estar lá, mas para além disso, tenho certeza que você também deve estar pensando com a sua equipe, que é fantástica. Já deixo um beijo para toda a equipe de professor Antônio, em especial para minha amiga Carol, que está aqui também, assistindo e gravando com a gente, né? Mas tenho certeza que vocês vão pensar coisas também para que de fato a gente consiga ampliar esse discurso nesse mês. Então, por favor, deixe suas considerações finais e fica o meu registrado, meu agradecimento por mais essa parceria. Eu que agradeço, Lorena, mais que parceria, essa amizade que a gente construiu aqui ao longo dos anos. A gente, em meio às milhares de questões que atravessam o nosso mandato, é essa questão do banco de leite, da saúde mental materna, das questões da primeira infância, as questões da maternidade são muito caras para nós, muito caras mesmo. E a gente tá hoje, assim, no dia que a gente está gravando, eu chego agora de estar atravessando o Interlagos com a minha equipe, batendo de porta em porta, colhendo assinaturas para o banco de leite e explicando o que é um banco de leite. Colhemos mais de 200 assinaturas, atravessamos quase toda ali a via principal ali do Interlagos, porque a gente acredita nisso. A gente precisa levar adiante essa mensagem. E como a gente comentou, é gerando essa massa crítica, esse conjunto de pessoas que se interessam, que sabem que isso é importante. Pode não ser importante para você, mas ser importante para o outro é o que basta, porque a gente não pode pensar que só o nosso lugar na sociedade está salvo. A gente precisa pensar que a sociedade como um todo precisa estar salvo. E é isso. Vamos seguir juntos, vamos seguir fortes, trabalhando. E, olha, só vejo coisas boas pela frente, porque a gente está cercado de pessoas que são excelentes.
Obrigada, professor. Minha amiga, só tenho que agradecer pela parceria, por ter vindo aqui hoje debater com a gente, né? Isso, a gente combinou em agosto que a gente voltaria no Agosto Dourado, então assim, estamos aqui, né, na temporada anterior, mas eu tenho muito orgulho de ter você aqui, de te ouvir falar da sua segurança, dos seus estudos, do seu empenho. Sempre falo quando tenho a oportunidade que você é um ser humano que está aí para trilhar um caminho de luz, o seu caminho de luz, né? A sua trajetória, o quanto isso é importante. Então, te ver nessa bancada à frente disso, levando essa bandeira, só me enche de orgulho de ser sua amiga, né? Uma amiga profissional, a gente não acaba, assim, eu falo tanto, a gente tem tantos amigos que acabam não convivendo, Sim. mas são amigos profissionais, então tenho muito orgulho de ser sua amiga, eu sei que a recíproca é verdadeira, né? Mas acima de tudo, tenho muito orgulho da profissional que você é. Então, encerrar esse podcast de agosto com essa bandeira com você, para mim, não poderia ser outra pessoa. Então, muito obrigada por ter vindo, viu? Ai, Lorena, fico até emocionada, assim. A gente sabe de uma história que a gente carrega, né? E eu me sinto muito honrada de estar aqui, de receber esse convite seu, de estar dividindo a bancada com o professor hoje, falando desse assunto tão importante, que a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. E como eu falei, isso está palpável, isso está próximo da gente. E o meu recado, então, eu já falei para as mães da UTI, eu queria deixar um recado para os profissionais. Os profissionais estão lá na ponta. Você trabalha no SUS, na Unidade Básica de Saúde, para já pensar nisso junto com a gente. Entrar nisso mesmo, sabe, Lorena? Abraçar essa causa junto com a gente, porque a gente vai contar com eles também. É uma rede, o município todo está preparado e Linhares, a população, as mães e os bebês merecem esse banco de leite, esse posto de coleta. E o meu recado, então, é para vocês, profissionais de saúde, para entrar nessa causa junto com a gente. Vem junto com a gente que, com certeza, o banco de leite Linhares ou o posto de coleta é uma realidade e está bem próxima. Perfeito. Para você que está em casa, espero que a gente tenha levando para você informação de qualidade. Espero que a gente tenha tocado, te sensibilizado para essa causa que é tão importante, tão urgente e tão necessária. Se faltou um pouquinho mais de informação, vai nas nossas redes sociais do Movimento Maternar, vai nas redes sociais de todos nós profissionais da área de saúde que fazemos parte do Movimento Maternar, vai na rede social do professor Antônio, chama lá, fala, eu preciso entender um pouquinho mais, vem aqui no nosso bairro, faz aquele gabinete itinerante que você costumava fazer no primeiro mandato, senta com a gente aqui no meio da rua e vamos bater um papo. Vamos buscar informação, tem dúvida, pergunte, porque isso é urgente, isso é importante e isso não deixa de ser uma maneira de apoiar uma mãe e principalmente, quiçá, de dizer que salvar uma vida, porque com certeza a gente está salvando uma vida, nutrindo, mas acima de tudo, levando um futuro de qualidade para essa criança, que é o nosso grande objetivo. Afinal de contas, a sua amamentação importa, mas o seu leite importa, o seu elo importa e, acima de tudo, doar para uma outra mãe também importa, que é o nosso legado. Então, até o nosso próximo encontro. Vem com a gente, assina lá, tá? Manda seu recadinho, eu quero, eu apoio. Esse eu quero, eu apoio vai fazer total diferença. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.